Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: Ide às aldeias que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa dela, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dize à filha de Sião: Eis que aí vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente, e disse-lhes: Nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-o no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se deles os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não creste? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Disse-lhe eles: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegou-se ao primeiro e disse: Vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegou-se então o segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhes deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhos deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos.
E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram-no um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam eles: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo. Mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta.